Bem-vindo ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já! Basicamente, eu vou tentar explicar para vocês o seguinte, que eu acho que é bem interessante para todo mundo. Eu entendo Deus, para mim é muito claro, como os budistas entendem ou como o xamanismo entende. Para mim, Deus não é um ser superior, não existe isso. Deus é a totalidade do universo. Certo. Tem uma frase do hinduísmo que eu sempre reproduzo para explicar isso, que eu acho bem interessante. Eles dizem, não existe um Deus único superior. O que há não há nada fora de Deus. Então, assim, você entender que você é uma partícula de Deus, eu sou outra, não há nada fora de Deus. Eu acho muito mais coerente com o que a gente observa na natureza. Essa visão de um Deus superior e do ser humano pecador e inferior, essa separação do divino e do humano com a visão pecadora, prejudicou muito a humanidade. Então, a grande mensagem de Jesus Cristo é a junção do humano com o divino. As pessoas entenderem que elas são divinas. Isso muda tudo, porque tira o poder do monopólio das religiões, né? Esse ponto do eu superior que você comentou, tem até a famosa frase de Jesus do eu sou, né? Sim, como você muito bem pontuou. Sim. Em alguns cortes aí exato. Na internet. E eu sou católico, né? Eu era do grupo de jovens lá e tinha uma música famosa, né? Que a gente cantava, que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. Essa frase, eu gostaria muito que você pudesse explicar para o pessoal os dois pontos de vista que existem nessa frase. Tanto o ponto de vista de como se fosse Jesus pedindo para que as pessoas seguissem ele, porque ele era a verdade, sim, ele era a vida, ou o outro ponto de vista, que seria, né? Ricardo, muda tudo, cara, muda tudo. Por quê? Esses dois pontos de vista. Perfeito, perfeito. Por que muda tudo? E é bem importante o que você está acentuando. Porque quando se coloca no olhar católico, evangélico, que Jesus proferiu essas palavras em primeira pessoa, se autoproclamando Salvador, eu discordo totalmente dessa vertente, porque Jesus ele veio ensinar a autossalvação. Eu falo que ele deixou para a humanidade um manual de autossalvação. Salvação do quê? Salvação da ilusão, da ignorância, não uma salvação do inferno, nada disso, mas a salvação de uma condição de ilusão de que o ser humano, como eu disse, seria separado do divino. Então, na verdade, a frase eu sou é como um mantra que é reproduzido muito antes de Jesus, né? Existem registros do tempo egípcio até. É uma referência a uma evocação do eu divino. É uma forma de sincronização com o seu eu superior. O que é seu eu superior? Tua parte Deus, tua parte perfeita, tua centelha, que está desde o Big Bang, né? Existe como eu falei, não há nada fora de Deus. Então, na verdade, o eu sou, quando Jesus certamente proferiu essas palavras, é que houve distorções de tradução, mas ele deve ter dito algo como reproduzam isto, eu sou, ou seja, para todo mundo evocar, não para ele se colocar como Salvador, né? O eu sou é a conexão com o eu divino. Então isso muda o fato de que não existe salvação vinda de fora, não existe um ser que vá te salvar. Ou você busca isso dentro de você, e aliás é muito claro isso, quando a gente vê, por mais polêmico que seja, né? Você já puxou um assunto, vocês puxaram já um assunto de cara polêmico, mas aqui, né, acho muito legal poder dar essa visão para as pessoas, né, espiritualista, ocultista, né, trazer à luz, né, o que antes só era presente no ocultismo, mas a grande diferença é entender que se Jesus pudesse salvar alguém, 100% das pessoas no tempo dele teriam se tornado puras. Não existe, isso não aconteceu, porque existe livre-arbítrio. As pessoas vão construir a sua evolução, encarnação a encarnação, né, os seus processos kármicos, e aí sim, ele deixou um legado gigante em termos de valor para que as pessoas entendessem como superar as ilusões do ego. O ego é o eu inferior, tá? Ego ou eu inferior. Como é que você supera as ilusões do ego? E uma das primeiras coisas é você não se colocar como um pecador, entendeu? É o oposto disso.
Então o eu sou é uma evocação muito poderosa da essência divina. E quando você fecha os olhos e diz eu sou, né, cada um de nós, eu sou o caminho, eu sou a minha verdade, eu sou a vida, eu compreendo que Deus está em mim. Não, sensacional. E foi muito legal ver quando a gente estava estudando, né, sobre o Marcelo, né, para trazer você aqui no Lean, receber você aqui no Lean, porque a vida inteira eu católico, e a maioria esmagadora das pessoas, eu vou te dizer, vou ser bem sincero, Marcelo, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista, certo, dessa frase eu sou. Pois é. Para mim era tipo assim, eu também não era tinha. era Jesus falando, eu sou. Exato. Vem até mim que eu vou te salvar, que é o que a maioria das pessoas falam, né? Então, mas o cristianismo, se me permite, né, a gente... Vamos lá. O cristianismo, até o cristianismo primitivo, que foi até os anos, primeiros 3 séculos, 300 e pouco, ele na verdade é totalmente reencarnacionista e ele fala sobre evolução íntima. Como eu disse, Jesus ele teve muita conexão com o Oriente. Ele traz muito da visão budista naquilo que ele ensina originalmente. Ou seja, é cada um que se ilumina. Não tem como a iluminação vir de fora. Então vem de dentro. Sempre vem de dentro, né? O problema é que a igreja foi construída nesse grande dogma. Então negar esse dogma para eles é desconstruir o motivo da igreja existir, não é? Mas Jesus Cristo nunca fundou uma igreja. Ele nunca, em nenhum momento, não há uma frase dele que fale sobre isso. As pessoas, houve uma tentativa de induzir a ideia de que Pedro seria... primeira pedra. Realmente, ele falou para Pedro que Pedro era uma pedra fundamental do grupo. Mas ele nunca disse para Pedro que ele fundaria uma igreja, entendeu? Sim. E Jesus Cristo não era cristão, né? Também. Exato. Veio depois dele, né? Exato. Se for falar em religião, ele era judeu, entre aspas. Exato. Né? Mas nem isso ele era, porque ele respeitava o judaísmo, mas ele não professava o judaísmo. Os essênios, eles viviam até isolados da maior parte dos judeus. Eram judeus, eram muito pacíficos, eles eram muito dedicados à medicina daquela época, né? Chamados os grandes médicos daquele tempo. Maria era essênia, a mãe de Jesus. Então Jesus ele teve um preparo muito grande em meio aos essênios, e os essênios faziam meditação em vários horários do dia, da noite, eram muito dedicados à meditação. Tanto que todo momento nos textos do Evangelho, quando se fala Jesus se retirou para orar, pode reescrever isso e colocar Jesus se retirou para meditar. Total. Isso muda tudo já. Porque ele não foi pedir ao Pai como se o Pai fosse uma relação humana. Ele foi meditar e se conectar ao divino, que é a totalidade do universo. Ele foi puxar força, puxar amparo, porque ele também tinha muitos seres do plano espiritual acompanhando ele, né? Inclusive tem pessoas correntes que acreditam que Jesus vai voltar, né? Certo? Tem pessoas que acreditam nisso, pensando nessa visão da salvação, certo? Exato. O que é bem incoerente, na verdade, porque se ele fosse o Salvador e tivesse vindo com essa função, ele não teria deixado o serviço mal feito para ter que voltar. Não é verdade? Então tem uma certa incoerência nessa... Tem uma incoerência grande. Tem uma incoerência grande nessa ideia, né? É que as pessoas são carentes, elas querem essa ideia de um Jesus que vem salvar um super-herói. Você sabe, aliás, né, uma coisa curiosa, você sabe que o super-homem, a figura do super-homem, do personagem Superman, foi construída em cima de Jesus? Caraca, não sabia. Mesmo? Foi construída em cima de Jesus. Eu não lembro o nome deles, mas foram 2 rapazes judeus que construíram o personagem do Superman. Você pode ver que é tudo muito parecido. O Superman vem de outro planeta para cá, é adotado por um casal, é mais ou menos a mesma ideia do Messias, né? Ele vem para a Terra de um outro mundo, é adotado por um casal que seria Maria e José, tem superpoderes, mas por muito tempo ninguém vê os superpoderes dele, como não viram teoricamente Jesus até os 30 anos. Então, quando você vai ver o paralelo da história, né, a ideia foi sempre colocar... O que eu quero dizer com isso? Ele salva os outros, né? Exato, salva, né? A América. Exato. Salva especialmente a América ou o mundo. Mas, na verdade, a ideia interessante disso
é que justamente Jesus é o grande arquétipo do super-herói. E quando você coloca que alguém é capaz de salvar você, você se coloca impotente, incapaz. A única coisa que a igreja quer é que você se dedique aos rituais e às obrigações que eles estabelecem. Os dogmas. Os dogmas, então, para que você seja obediente. Então, transformar nós em rebanho, né? Exato. Resumiu mais bem. Fácil de controlar, né? Resumiu muito bem, Maurício, é isso aí. E você fala bastante tem a visão gnóstica, né? Tem a outra visão, que é a visão católica, a visão evangélica, a visão cristã moderna, digamos, né? Gnóstica, porque a igreja, lá no começo, quando a gente fala daqueles primeiros 300 anos, a igreja ela tinha uma versão gnóstica. Entenda a igreja como uma coisa bem grupos ali, não era uma religião. Não era unificado, tá? Então havia um cristianismo, vamos chamar um cristianismo gnóstico original, que procurava reproduzir aquilo que Jesus ensinava. E havia a visão que começa a existir, na verdade, com Constantino. Constantino era um imperador romano. E quando o Império Romano começa a entrar em decadência, ele vê uma oportunidade. É pegar o cristianismo que eles perseguiram, né? Por muito tempo, quando o cristianismo era gnóstico, ele foi perseguido. Chegou no dado momento que Constantino falou: eu vou adotar o cristianismo como religião oficial. Por politicagem. Tanto que a Igreja Católica, de uma certa maneira, ela é o resultado do Império Romano, né? Tanto que não é à toa que ela é a Igreja Católica Apostólica Romana. E esse termo oculto, né? Isso me incomoda, porque oculto, quando você fala oculto parece aquele negócio meio que precisa ser desmistificado, manja? Sim. E como na história da humanidade, depois de Cristo, em 2024 anos, né? Só 300, só uma pequena parcela de anos vivenciou esse que, ao meu ver e ao seu, é o cristianismo. Sim. Correto, digamos assim, né? Que tem as análises mais fundamentadas, né? Vamos dizer correto. Exato. Esse termo oculto, para mim, parece um pouco injusto. Então, o oculto, ele é um termo que coube na Idade Média, porque esse grupo foi perseguido, matavam as pessoas, queimavam os livros. A ideia era exterminar essa versão original. Então, o ocultismo se tornou uma necessidade de proteção. Hoje, a ideia, por exemplo, no meu trabalho, a espiritualidade é totalmente aberta. Eu não acho... esconder, né? Não, de forma nenhuma. É que a gente fala do ocultismo como ele se estabeleceu até não muito tempo atrás por uma necessidade de proteger o conhecimento. Hoje, com conhecimento disseminado na internet, não dá mais para se conter nada, né? Então não tem mais por que o ocultismo persistir. Eu concordo que não é um termo que tenha sentido daqui para frente, ao meu ver. Mas na Idade Média ele ocupou um papel de preservação, né, desse conhecimento original, né? Bacana. E Marcelo, eu queria que você falasse algumas falas de Jesus Cristo ou passagens bíblicas que te marcaram, assim, que tem um ensinamento por trás que você poderia passar pra gente. Assim. Cara, tem bastante coisa, É difícil escolher algumas. Mas eu posso citar algumas coisas. Por exemplo, eu vou citar uma que não é muito comum. Tem uma fala de Jesus que ele diz assim, né? Sobre o profeta nunca é aceito na sua terra natal. E essa fala de Jesus, muita gente não entende o simbolismo disso. O que quer dizer? O profeta é uma referência a qualquer um de nós que seja capaz de vislumbrar o nosso próprio futuro evolutivo. Nós podemos alcançar um grau evolutivo, claro, muito maior. Então, é tudo muito simbólico. O que ele quer dizer com isso? Quando você alcança um grau evolutivo maior, por exemplo, você começa a ser realmente rejeitado pelas pessoas que te conheciam no tempo que você, digamos, tinha uma visão restrita.
Isso é muito comum. Eu costumo trazer essa frase para mostrar para as pessoas uma coisa que eu chamo de deserto pessoal, que é uma fase da vida que quando você começa a mudar, crescer, evoluir, muda teus valores, muda tuas amizades às vezes, muda tanta coisa na vida que você começa a perceber que você tem que reconstruir tudo e você se sente só. Esse deserto pessoal, Jesus falava sobre isso nessa frase. Ele dizia, olha, a cidade natal tua significa as pessoas que te conheceram quando você não tinha ainda aberto os olhos. Mas é uma frase só que fala da introdução, do momento de introdução a uma vida espiritualizada, mais significativa, uma vida autoconsciente com a própria evolução, né? A gente pode pegar várias frases do Sermão da Montanha, que acho que o Sermão da Montanha é o texto principal, né? Tem uma frase até de Gandhi. Gandhi cita isso, ele fala: se todos os livros espirituais e religiosos do mundo se perdessem, mas o Sermão da Montanha fosse preservado, nada se teria perdido. Você pode dar uma explicação sobre ele? Claro, posso. Vamos pegar algumas bem-aventuranças, né? O que é uma bem-aventurança? Jesus fala aí sobre justamente como equilibrar o eu superior e o ego. Então, quando ele diz assim, ó, bem-aventurados os pobres pelo espírito, ele está falando de empobrecer o ego e trazer a riqueza do eu superior, ser preenchido pelo eu superior. Então, nunca ele falou contra dinheiro. Pelo contrário, José tinha muito recurso. José, como eu falei, era um engenheiro construtor. Maria, os pais de Maria, os avós maternos deram um grande dote, né, para o casamento de José e Maria. Nunca Jesus viveu na pobreza. Essa é uma ideia induzida pela religião para que as pessoas entendessem o dinheiro como pecaminoso e se desfizessem dele em favor da própria igreja, né? Mas quando ele fala, então, bem-aventurados os pobres pelo espírito, a distorsão, qual é? A religião coloca, abra mão do dinheiro. Não é nada disso. O sentido original, que era oculto no passado, é justamente empobreça o ego para que ele se enriqueça pelo eu superior, pelo lado divino. Manifeste o divino, não aparte o ego do eu. Tem que coligar os dois lados. Aí ele diz uma outra frase, bem-aventurados, só para ter um parâmetro de distorção, tá? Que acho que é isso que vocês estão me perguntando, exato, acredito. Exato. Por exemplo, bem-aventurados os tristes, porque serão consolados. É uma frase estranha se você levar isso literalmente. Óbvio que ele não está falando para as pessoas serem tristes como a igreja nutriu por muitos séculos. A ideia de que a tristeza seria uma forma mais compenetrada ou respeitosa, né? Então você vê que por séculos as pessoas não podiam celebrar, serem felizes, porque tudo dava uma conotação de uma busca do prazer, e o prazer era visto como pecado. Luxúria, né? Exato, né? Você vê que todos os pecados capitais, Maurício, todos eles tiram do ser humano a liberdade, o poder, o prazer, a liberdade. Então, assim, sexo é luxúria, então é pecado, não pode. Dinheiro é ganância. Poder, se você quer ter sucesso, é soberba. Então você vê que tudo é classificado como pecaminoso. Mas voltando à frase do sermão, bem-aventurados os tristes porque serão consolados. Jesus está falando aí também do momento em que você abre mão das máscaras do ego e você passa por um processo de esvaziamento. A tristeza não é um sentimento ruim, a tristeza é um sentimento de libertação e esvaziamento para você poder se preencher pelo novo. Então, por exemplo, ele nunca nutriu a ideia da tristeza como um padrão para a vida, não é isso. O que ele dizia era sobre a tristeza enquanto um preparo, digamos, para que você recebesse um novo ciclo evolutivo na tua vida. Claro que eu estou tentando traduzir para vocês frases soltas, né? Tem todo o contexto e isso aqui demanda um pouco mais de tempo para poder pontuar mais detalhes, né? Mas todas as frases foram distorcidas. O Pai Nosso foi distorcido. Tudo que está ali é o que eu falo. Eles levam para um lado moral. E moral, as outras religiões já faziam isso. O judaísmo, do qual Jesus pertencia na sua origem,
já falava de moralismo, de conduta moral, do tipo não roube, não mate. Isso vem de Moisés, né? Antes de fazermos nossa oração, eu te peço um gesto simples, mas poderoso. Inscreva-se agora no canal Espiritualidade na Tela. Assim você continua acompanhando nossos vídeos e caminhando junto nessa jornada de luz e despertar interior. Agora, feche os olhos por um instante. Senhor, que Tua presença envolva este coração que escuta neste momento, que toda angústia se transforme em calma, que toda dúvida encontre direção e que cada passo seja guiado pela Tua sabedoria divina. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, trazendo proteção, serenidade e esperança para o novo dia que virá. Que a Tua luz nos acompanhe sempre e que o amor seja o caminho que nos une. Amém. Obrigado por assistir ao canal Espiritualidade na Tela. Se inscreva para acompanhar mais vídeos como este e continue sua jornada espiritual conosco. E até já. Todo mundo carrega algo que prefere esconder. Uma saudade que machuca, uma culpa que aperta, um vazio que aparece quando o silêncio chega. Para momentos assim, existe o caminho para a cura emocional. Um material profundo, disponível em 2 versões para te acompanhar como você preferir, o e-book completo e o audiobook narrado com calma, suavidade e acolhimento, perfeito para ouvir enquanto trabalha, descansa ou tenta encontrar paz antes de dormir. Nele você descobre como liberar emoções presas, desfazer nós antigos, reconstruir seu amor próprio e reencontrar equilíbrio quando tudo parece pesado demais. E por tempo limitado, você ainda recebe o Guia de Gratidão, um diário simples e transformador para elevar sua energia todos os dias. Tudo isso por apenas R$ 19,90. Oferta temporária. O link está na descrição e nos comentários fixados.